existem 3 outras alternativas éticas que têm amparo escriturístico, mas que nós precisamos trabalhar dentro de cada contexto, de cada situação. De memória aí, vamos tentar relembrar, né? Já que faz um tempinho, o antinomianismo, que diz que não existe lei, então não existe ética, não existe um padrão ético. Então você faz aquilo que dá na sua cabeça, né? Cada cabeça é uma sentença. E esse é um dos padrões do mundo, né? Roubar para mim é errado, para você não. E a sua cabeça, para você está tudo bem, né? Adulterar para você mostra o quanto você é esperto. Para mim, mostra o quanto você é um miserável, né? Outra situação que nós vemos, além dessa perspectiva de que não é lei, cada um faz aquilo que dá na cabeça, você tem a ideia do situacionismo, né? Cuja lei única é a lei do amor. Só que esse amor é um amor egoísta, um amor egocêntrico, um amor que não leva em consideração Deus. Então é um amor pessoal. Tudo que você faz segundo a expressão do seu amor, está valendo. Se tem amor na jogada, tá ótimo. Sua postura ética é aceitável se houver amor, né? E aceitamos todas as formas de amor. Então, se você, né, a gente pega umas coisas extremadas, mas não é tão extremada assim, porque cada dia a gente vê uma situação terrível, né? Se você ama uma outra pessoa do mesmo gênero, não importa, é amor. E a única lei ética que conta é o amor. Então ninguém pode falar para você que está errado. Se você quer casar com um jumento, não tem problema, você ama o jumento. Fazer o quê? Amor a gente não escolhe. Então você vai lá, quer casar com poste? Casa com poste. Né? E todas as práticas debaixo da bandeirinha do amor são aceitáveis. E até a pedofilia passa a ser algo aceitável, né? Porque que mal tem eu, com 47 anos, me apaixonar por uma menina de 6? O tempo me fez escravo, né? É só uma questão temporal aí. Que culpa tenho eu de ter nascido 40 anos, 41 anos antes? Meu Deus do céu. Então, é amor. Então está valendo. A sociedade tem que entender isso. E ela me ama também. Não há problema nenhum nisso. Olha só aonde chega as distorções dessa bandeirinha, dessa alternativa, né? E a outra alternativa ética, que é os fins justificam os meios, né? Se o fim é válido, não importa o que você fez durante o caminho. E isso tem entrado, inclusive, dentro da igreja, da obra missionária da igreja. O que importa é você falar de Jesus para as pessoas. Se você vai mentir, não tem problema. Se o meio é mentir, você vai enganar as pessoas para falar de Jesus, não tem problema. Se você vai contrabandear, se você vai roubar, se você vai mentir, se você vai falsificar um documento para entrar num determinado país que é fechado o evangelho, o importante é que você está entrando lá para falar de Jesus. Olha só, que coisa. Deus te deu essa expertise aí, né? Para ludibriar tudo e todo. O que adianta as igrejas, né? Não tem porquê de eu ser fiel às escrituras. O importante é que eu estou ali, estou enganando as pessoas, estou ludibriando as pessoas, estou conduzindo elas a práticas que não tem nada a ver, mas o importante é que elas estão vindo da igreja. E é isso, o fim justifica o meio. Se eu tiver que enganar, se eu tiver que mentir, se eu tiver que induzir, ludibriar, o importante é que elas estão procurando a Deus. Esse é o fim. Veja, então 3 escolas éticas, alternativas, que estão aí no mundo e que de certa forma têm entrado dentro da igreja. E nós vimos que devemos rejeitar elas. E 3 outras alternativas, que seriam o absolutismo, né?
E aí tem 3 vertentes do absolutismo. Aquele que é definitivo, né? Onde diz, o que é certo, errado é errado, ponto, acabou. Há uma consciência geral. Nós sabemos, por exemplo, que matar é pecado, assassinar é pecado, e isso então está dentro do entendimento da preservação da vida. Então, matar, assassinar é sempre errado. Pronto. Só que existe algumas situações. Se matar, então, é pecado. Então, se alguém entrar na minha casa para roubar a minha casa e vier tentar tirar a minha vida, eu não posso me defender? Porque matar é sempre errado. Então, eu não posso me defender e eu não posso entrar em, talvez, luta corporal com essa pessoa. E se eu tiver a oportunidade de eliminar a vida dela, eu não posso, porque matar é pecado, é errado. Será que é sempre isso? Ou existem situações onde há uma certa compensação, uma certa posição? E aí nós chegamos à segunda postura, que é o absolutismo hierárquico, onde coloca uma hierarquia, onde cada situação eu vou ter que pesar, e principalmente em situações de conflito ético, né? Falamos do absolutismo não conflitante. Agora, com o conflito, eu vou ter que tomar uma decisão. Olha, matar é sempre errado, desde que eu não tenha possibilidade de ou preservar a minha vida, no caso de um assalto ou de um bandido, ou de defender a vida de outro. Então, veja, são situações de conflito ético que a Bíblia me permite, dentro desse absolutismo hierárquico, observar aquilo que realmente é aplicável naquela situação, né? Temos vários exemplos bíblicos. E o absolutismo não conflitante, eu acho que é o conflitante, não conflitante e o hierárquico. Então, o não conflitante, que parte do pressuposto, então, que não existe conflito ético. Certo, certo, errado, errado. O conflitante é o que você vai ter que fazer uma escolha em relação ao menor erro. Matar continua sendo errado. Você vai pecar se você matar. Só que, dependendo da situação, você vai ter que fazer uma escolha. Você tem, vamos imaginar essa situação de guerra, né? Você tem lá um soldado russo com 10 ucranianos na mira da sua metralhadora. E vocês nesses 6 meses nós tratamos de cada uma dessas alternativas, usando exemplos, colocando situações, para então chegarmos no seguinte momento, que o padrão moral inato em nós não resolve o problema. Nós vamos ficar discutindo aqui o resto da vida aquilo que é certo para você e aquilo que é certo para mim, aquilo que é errado para você e aquilo que é errado para mim. E só existe um meio, então, da gente conseguir apaziguar
e moldar a minha cosmovisão ética. É procurando um padrão que está acima de você e que está acima de mim. Porque se eu chego para você e falo assim, ó, o meu padrão é melhor que o seu, você vai falar, não, mas você está querendo que eu me submeta a você? Não, o meu padrão eu acho que é suficiente. Então a gente sempre vai ficar brigando. Então a solução que nós temos é pegar um padrão ético que está acima da minha vida e acima da sua vida, e aí então nos submeter a esse padrão ético superior. E que padrão ético seria esse? A própria revelação das Sagradas Escrituras. Então, dentro desse resumo aí, né, geral, nós definimos o que é ética e vimos que existe um conflito entre a ética como um todo em detrimento da ética bíblica ou da ética judaico-cristã. Vimos que o problema é que cada ser humano tem a sua ética baseada em sua cosmovisão, tudo aquilo que foi vivido, passado e aprendido, e, portanto, seria impossível harmonizar a ética humana, que alguns chamam de ética natural, a um padrão comum nascido no próprio homem. Apresentar o próprio Deus. Considerando a Bíblia como algo vindo da parte de Deus, então adequar a minha visão e a sua visão a esse mesmo padrão. Se a gente consegue fazer isso, então eu vou ter que mudar o meu coração, você vai ter que mudar o seu. E aí a gente consegue harmonizar um padrão ético que glorifique a Deus e que traga benefício para todos nós. E aí nós vimos que esse padrão ético, que está presente em toda a Escritura, de certa forma foi sintetizado nos chamados 10 mandamentos. E que os 10 mandamentos ainda estão em vigor, não na perspectiva salvífica, mas numa perspectiva de um padrão moral, de um princípio moral que Deus estabelece para todos os homens, crentes ou não, para toda a humanidade. E que quanto mais pessoas se prostrar ao padrão ético de Deus e seguir esses princípios morais que a palavra de Deus nos apresenta, a tendência é que essa sociedade, então, será uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais amorosa, mais instrumento de paz e de bênção na vida uns dos outros. Tudo bem até aqui? Relembrando isso, irmãos? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, que é o texto base aí dos chamados 10 mandamentos, ou decálogo, né? E nós chegamos já no 5º mandamento. E temos usado como material de apoio o Catecismo Maior de Westminster, que é, na verdade, um catecismo que estudou toda a Bíblia e que sintetizou, sistematizou todos os ensinamentos bíblicos para auxiliar o nosso estudo, a nossa meditação nas Escrituras. Então, nós chegamos na pergunta aqui do Catecismo Maior de Westminster, 123, pergunta, qual que é o 5º mandamento? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 20, e o 5º mandamento é justamente o verso 12. Nós já trabalhamos com os 4 primeiros mandamentos, que refere-se à nossa obrigação moral para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos estão registrados na primeira tábua, refere-se à nossa relação com Deus. E os outros 6 mandamentos estão na segunda tábua e refere ao nosso relacionamento com o próximo, com os iguais. Tudo bem? E aí o verso 12 é o primeiro mandamento, então, da segunda tábua, que é o primeiro mandamento relacionado às questões de relação com a criação, né? Os 4 primeiros da nossa relação com o Criador, os 6 últimos com a criação, as demais obras da criação. Então, veja aí. Vamos ler juntos aí? Êxodo 20, verso 12. Todos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
nós vimos que relacionados a esse mandamento existem alguns pontos relevantes, né? Nós já trabalhamos com isso. O que significa o termo aqui, honra teu pai? O que significa honrar? O mandamento prevê honrar somente pai e mãe? Se eu sou órfão, se eu fui adotado, ou meus avós é que me criam, e aí? Eu tenho a obrigação também para com aqueles que me criam? Vamos ver isso aí. Quando meu pai e minha mãe são ímpios, eles não são crentes, não agem corretamente, pisam na bola toda hora, mesmo assim, eu devo honrá-los? Quando meu pai e minha mãe, mesmo crentes, desejam que eu pratique algo errado, ou me dê uma ordem que eu sei que fere o princípio de Deus, mesmo assim eu devo obedecê-los? E o adendo no mandamento se trata de recompensa, promessa ou consequência. Qual que é o adendo? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E, por fim, qual que é a moralidade ensinada desse mandamento? Qual que é o princípio moral que o quinto mandamento nos ensina? Nós já caminhamos bastante já sobre isso, né? Vimos que honrar, tanto numa perspectiva geral aqui do dicionário, mas quanto a palavra usada aqui no original, refere-se a considerar pesado. Ou seja, que a figura do pai e da mãe tem um peso na sua vida, tem uma importância na sua vida. Então, aquilo que foi traduzido por honra o teu pai e tua mãe, literalmente seria, considere o teu pai e tua mãe algo pesado, no sentido de relevante, algo importante para você. Obviamente que a nossa tradução, ela consegue sintetizar isso, mas o honrar não é simplesmente honrar, tem uma bagagem por trás dessa expressão aí no hebraico. Vimos que esse cabed que é usado aí, literalmente significa ser pesado, e aqui, numa perspectiva de linguagem figurada, aponta a ideia da relevância, né, do peso que os progenitores devem ter. Vimos também que a Bíblia interpreta esse mandamento de honrar pai e mãe como sendo uma prática de honra e respeito, como sendo uma prática de submissão e uma prática de obediência e honra. Então, todos os versos que usam a mesma situação relacionados ao quinto mandamento, trazendo uma interpretação de que honrar pai e mãe trata-se a questão de honra e respeito, de submissão, de obediência e honra ao seu nome. Vimos também que no Novo Testamento aponta para a mesma ideia, né, quando o quinto mandamento é usado no Novo Testamento, é a mesma ideia de respeito, obediência, submissão, redundar glória às autoridades, não só a figura do pai e da mãe, mas sobre todos aqueles que estão investidos de autoridade. Vimos na pergunta 24 que as palavras pai e mãe no quinto mandamento, na verdade, aponta para os progenitores e para todos aqueles que estão investidos de autoridade. A Bíblia chama de pai também pessoas que estavam numa posição de autoridade sobre os demais. Nós vimos vários versos depois apontando para isso aí, usando exemplos bíblicos, onde a Bíblia refere-se àquele que está investido de autoridade como sendo o pai daqueles que são subjugados à autoridade. Vimos na pergunta 125, por que são os superiores chamados pai e mãe? Porque a ideia da relação do superior, seja o professor, seja o avô, seja o patrão, seja o magistrado, seja o pastor, mesmo que ele esteja numa posição de autoridade, ele vai exercer essa função para com os subjugados como se fossem filhos. E aqueles que estão subjugados deveriam tratar com a relação daquele que está numa posição de superioridade como se fosse o próprio pai e a própria mãe. Vimos também vários textos bíblicos referendando isso. Chegamos ao fato de que a Bíblia apresenta que devemos honrar várias classes de pessoas, né? Os mais velhos, os que estão investidos de autoridade,
aqueles que exercem função como nós, mas estão há mais tempo nessa função. Ou seja, vários textos bíblicos que apontam que o princípio moral de honrar as autoridades prevista no 5º mandamento se aplica a todas as esferas de relacionamento interpessoal, né? Seja o seu professor, seja o guarda de trânsito, seja o funcionário que vai te atender, que está numa posição de superioridade, seja um palestrante, seja uma autoridade eclesiástica, uma autoridade judicial, eu não sei, independente do que for, o foco do 5º mandamento engloba toda e qualquer posição de autoridade. E aí vimos também na semana passada, eu acho que foi na semana passada, qual o alcance geral do 5º mandamento. Então nós vimos que o alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, como superiores ou como iguais. Porque sempre nós vamos ter essa situação, irmãos. Você pode ser o empregado, então você está numa situação de inferioridade em relação ao seu patrão, mas em casa você é o pai, então você está numa relação de superioridade, né? Ou, ao mesmo tempo, lá no seu setor, você tem outro que está equiparado na mesma função sua, que é igual, né? Ele não tá, nem é superior, nem é inferior a você, e vice-versa. Então, há essa relação laboral também que aponta para essa situação de iguais. E o 5º mandamento, ele engloba toda e qualquer relação humana. Vimos isso também em alguns textos apontando para isso. Pergunta 127, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? E aí nós dividimos aqui. Vimos que a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e procedimento. Você tem que respeitar aquele que está acima de você. O que mais? As orações e ações de graças por ele. Como cristão, a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as classes de pessoas, inclusive por aqueles que estão numa posição de superioridade, né? A imitação das suas virtudes e graça, seguir os bons exemplos daqueles que estão nos liderando, a pronta obediência aos seus mandamentos e os conselhos legítimos, né? A disposição em servir, portanto, é uma das características do inferior honrando o superior, né? Não tem nada pior para o pai e para a mãe, você pedir um negócio para o filho e falar assim, já vou. E não vai. Não tem nada pior do que um encarregado chegar para o subordinado e falar assim, faz determinada coisa, que é função dele, que está dentro do cronograma, que está não sei o que, e fala, a hora que eu quiser eu vou. Já viveu isso? Rapaz, isso é terrível demais. Não tem desonra maior. Não tem desonra maior. A gente está estudando Provérbios, né? Não sei se você tem acompanhado as devocionais que a gente manda. Acho que uns 2 dias atrás nós falamos dessa situação da relação entre patrão e empregado. E se não me engano, acho que hoje de novo, né? Hoje de novo? Hoje, é. Porque o de hoje vai tratar da responsabilidade do superior, que não é o foco aqui ainda no 27. Como que o superior vai agir com o inferior. Na devocional de hoje, a exortação é, trate o cara segundo a função dele. Porque se você quiser ser legal com o seu subordinado, e ele pensar que você é íntimo dele, que você é camarada, que você é amigão dele, na hora que você precisar exigir alguma coisa dele, ele vai ser insolente contigo. E o verso era, não trate o escravo, não mime o escravo na sua infância, porque quando ele crescer, ele vai crescer filho. Se a relação é de escravo, então trate ele como escravo, mesmo que ele seja infante ainda.
lógico que dentro da cultura lá de Salomão, né, a escravidão era permitida e os escravos nascidos em casa eram uma realidade, mas então trate como escravo. Porque se você mimar esse cara, na hora que você exigir a postura normal a um escravo, quando ele crescer, ele vai ser insolente, ele vai ser rebelde. Então, da postura do superior para o inferior é tratá-lo segundo a posição que ele tem. E hoje a nossa geração é uma desgraça nesse sentido, porque a psicologia tem ensinado para você o seguinte, que você não pode tratar um inferior na posição de inferior. Então, você não pode tratar um inferior na posição de inferior, então por que existe o chefe e o empregado? Dá a chave da sua loja para o empregado, então falou, faz do jeito que você quiser. Investe aí do jeito que você quiser. Vai dar certo isso? Lógico que não, por isso que você é o patrão e ele é o empregado. Só que a psicologia do dia fala assim, não, nós não temos empregados, nós temos colaboradores. E o colaborador, meu amigo, o cara que colabora, ele colabora de acordo com a inclinação dele. Hoje ele não está afim de colaborar, então ele não vai. Aí você fala, ô fulano, você faltou ontem. Não, meu amigo, eu estou colaborando com a empresa, ontem não estava bem. Aí você trata como colaborador, o cara vai montar em cima da sua cabeça. E aí o dia que você for exercer a função de patrão, ele vai sair e vai abrir uma ação contra você ainda. E ainda pega um juiz picareta aí, que os caras nem lê as ações. Houve uma época, hoje não sei como é, mas houve uma época que qualquer ação trabalhista, o juiz nem lia. Quem que ganhava? O empregado. Ah, mas nem lia. Na igreja presbiteriana de Matão, nós tínhamos uma funcionária registrada, tudo direitinho, papapá. Membro da igreja. Um belo dia ela resolveu entrar, alguém pôs minhoca na cabeça dela, ela ouviu a conversa dos outros, abriu uma ação contra a igreja. Eu tive que pagar os domingos que ela ia no culto. Que alguém, como ela era funcionária da igreja, alguém no culto chegava para ela assim, fulana, onde que tem uma vassoura? Aí ela, a vassoura fica lá na cozinha. Estou trabalhando. Eu dei informação de onde estava a vassoura. Igual hoje, nós chegamos aqui, estava cheio de água aqui. Aí, se ela chegasse aqui, como todos os irmãos chegaram mais cedo, opa, já foi, cada um pegou a mão no rodinho, um pano e tal, enxugou para que ninguém escorregue, para lá. Ela pegava, hora extra. E aí a minha advogada também, que era da igreja, dormiu no ponto, perdeu a data da ação, R$12 mil. Isso lá em 2000 e alguma coisa. Porque o juiz nem lê. Então, trate o inferior na posição de inferior. É lógico que não com superioridade, não com soberba, nada disso. Com justiça, mas a posição dele. Ele é subordinado? Ele tem horário para cumprir? Tem. O horário dele para entrar é 8 horas? Ele chegou 8h15, você chega no carro, por que você chegou 8h15? Dá uma advertência para o cara. Isso, pastor, mas como crente eu não tenho que ser amor? É isso que eu estou querendo colocar na cabeça dos vocês há alguns anos. O amor cristão, ele sabe falar não e ele age de modo justo. O amor cristão, ele não passa a mão na cabeça do tranqueira. Se o cara tem que entrar às 8, ele chegou 8h20, dá uma advertência para o cara. No outro dia ele chegou 8h20 de novo, começa a descontar do salário dele. Pronto. Agora, haja de modo justo com o cara também. O que é direito dele, você vai dar corretamente. Você não vai ficar com 1 centavo do dinheiro do jornaleiro. É isso que a Bíblia me ensina. Agora, eu vou agir segundo a relação estabelecida. Agora, se o cara chegou e você não manteve esse padrão, e ele se tornou íntimo, ao ponto de chegar a tirar sarro, não sei, colocar piadinha, não sei, escuta o que eu vou te falar, manda esse cara embora o mais rápido possível, porque esse cara vai te dar um maior tombo. Porque já perdeu a relação patrão-empregado.
O dia que você tornar íntimo do seu funcionário, o dia que você tornar íntimo de mim, eu posso ir embora também, porque eu não vou servir mais para ser seu pastor. Eu posso ser seu amigo, mas eu não posso ser íntimo seu. Você pode até colocar piada ali, apelidinho em mim, não tem problema. Aí o dia que eu ficar sabendo, e se eu não fizer nada por isso, e a gente se tornar íntimo, aí eu posso ir embora, porque eu nunca mais vou pastorear o seu coração. O quinto mandamento, irmãos, ele coloca um estabelecimento hierárquico para a preservação da justiça, que é essencial, tanto para o inferior quanto para o superior, e para os iguais. É isso que o padrão moral está envolvido aqui nesse quinto mandamento. Está tudo bem até agora? Ninguém me jogou pedra ainda? Tá tranquilo? Então tá bom. Então, essa pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos é aquilo que se espera do inferior para o superior. Semana passada, eu acho que ainda tratamos disso. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Então, a devida submissão às suas correções. Pois você não pode corrigir. Se você chega para o inferior e fala assim, para o filho, ô menino, está errado, hein? Escuta aqui seu pai. O pai tem algo para te falar. Você fala, falei, cara. O senhor não pega, eu vou no conselho tutelar, né? Hoje está assim. Se o pai chega para impor uma dura lá, o Galizé já tufa o peito e já quer cocó. Aí você fala, não, peraí, meu amigo. O galo maior aqui ainda continua sendo o dono do galinheiro ainda sou eu, velho. Escuta aqui o que eu tenho que fazer e em submissão obedece. É o que acontece hoje? O patrão, o cara chega, sabe qual que é a sua função, os limites, e chega para você e diz, olha, fulano, nós precisamos fazer determinada coisa, eu preciso de um relatório, você quer. Você fala, cara, não vou fazer. A gente, com a reforma aqui, a gente contratou vários prestadores de serviço, né? Os caras traziam os empregados. Vira e mexe se assistir uma ceninha. Porque a nossa geração é aquilo, né? Meu pai sempre diz, o rabo que está abanando o cachorro. Inverteu o negócio. E aí você vê, por que o patrão tolera aquilo? É porque aí o patrão não está cumprindo o dever dele para com o inferior. Ele não contratou, não é registrado, não paga as horas direitinho, aí então ele fica na mão do inferior. O padrão moral de Deus em relação ao quinto mandamento é o superior cumpra com a sua responsabilidade e exija a responsabilidade do inferior. Agora, se você não age corretamente, você vai ficar na mão desse cara. E é isso que tem acontecido. Porque se você vai querer chamar a atenção do inferior, fala assim, é simples, cara. Paga minhas horas extras que eu venho amanhã trabalhar, senão eu não venho. Então veja, se um não faz, o outro também vai crescer a asa. Mas se você age de uma maneira ética, justa, segundo a postura do quinto mandamento, a tendência é que os relacionamentos sejam vividos também em justiça. E se o cara pisou na bola, você chega para o cara, meu amigo, procura o RH, traz sua carteira para dar baixa, obrigado, vida que segue. E aí você vai ter uma equipe redondinha. Aí você pode esperar que o negócio vai funcionar. Agora, caso contrário, se você não cumpre o seu papel também, não espere que o inferior vá te honrar quando você não faz as coisas corretas. Mas espera-se a devida submissão às correções que porventura o superior dá ao inferior. O que mais que se espera? A fidelidade, a defesa, a manutenção das suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições.
O quinto mandamento, dentro da visão bíblica, exige que aquele que está inferior, ele preservar a figura daquele que está na posição de superioridade. De defender a posição daquele que está em superioridade. O filho, ele deveria cuidar e proteger a posição do pai e da mãe. O empregado, do patrão. Né? E assim, em todas as outras relações. Hoje, a nossa cultura é o seguinte: quanto mais eu manchar a imagem dos meus superiores, parece que eu vou ser exaltado, né? Mas isso não é um padrão bíblico. O padrão bíblico é justamente o contrário. Suportando as suas fraquezas, encobrindo-as com amor, não no sentido de fazer coisa errada com ele, mas, segundo o verso bíblico, de ser instrumento para mostrar para ele o erro, né? E com o perdão, perdoar situações que porventura são passíveis de serem perdoadas, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então, tudo isso pautado aqui nesses versos bíblicos que apontam a ideia de que o inferior precisa ser instrumento até mesmo para abençoar a vida daquele que exerce o padrão de superioridade. E, se não me engano, nós paramos aqui na semana passada. Então, entrando propriamente num assunto novo, chegamos à pergunta de número 128, que diz: quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Quando que um inferior peca em relação ao seu superior? Primeiro, toda negligência dos deveres exigidos para com ele. Quando você deixa de respeitar, honrar, obedecer, submeter. Então, toda a negligência dos deveres. O que mais? A inveja. Por que o fulano é agora chefe? Principalmente no contexto laboral, né? Isso acontece muito. Está numa empresa lá, alguém é promovido. Agora o fulano é o chefe da seção. Os outros iguais que não foram promovidos, se não for crente ou se não tem um padrão moral segundo a perspectiva bíblica, o que esse cara faz? Vai invejar. Primeira coisa. Aí começa a desprezar o cara. Não, o que o cara manda eu não faço. Até ontem ele era um Zé Ruelo igual eu aqui, cara, agora vai querer mandar em mim? Não. Veja, isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é pecado. Esse negócio é tão sério, irmãos, que tem gente que não consegue trabalhar de empregado. O cara prefere ser um informal do que trabalhar de empregado para alguém. Porque a pessoa é tão orgulhosa, ela é tão rebelde, ela é tão invejosa, que ela não aceita a ordem de ninguém. Não quero ser leviano aqui, mas você pode ter certeza que boa parte daqueles que se dizem empreendedores, na verdade são insubmissos. Porque o cara não consegue, dentro de um padrão verdadeiramente cristão, de se colocar subjugado a ninguém. E isso reflete na família, porque ele vai se levantar contra a figura do pai e da mãe. Isso reflete na igreja, porque vai se levantar contra a figura do líder, do diácono, do presbítero, do pastor. É da essência do cara. O cara é insubmisso por natureza. E aí ele prefere, às vezes, ter uma situação de não dependência de ninguém. Você tem que ver, provar o seu próprio coração. Porque senão isso é pecado. Porque esse negócio de receber ordem dos outros não é fácil. E às vezes o inferior tem até mais capacidade acadêmica, cognitiva, sei lá eu, do que o outro. Tem um QI a mais que o outro. Que o chefe. Mas dentro da posição do princípio moral, se eu estou numa posição de inferioridade, a minha solução é para abençoar, inclusive, o que está na posição de autoridade, e não para puxar o tapete dele.
A minha postura de fidelidade, com o tempo, vai fazer com que Deus dirija as coisas ao ponto de eu assumir a posição que Deus tem para mim. Esse é o padrão bíblico. Só que quando o pecado reina no coração humano, aí o negócio é complicado. E mesmo porque sempre tem aquele fazedor de contenda. Conhece o fazedor de contenda? Ele fala assim, não acredito, cara. Você já está há 2 anos aqui e ainda continua debaixo do... Porque o cara é uma orelha seca, uma anta de venda. Você que resolve todos os problemas aqui, rapaz. Você que é o cara que mantém a empresa funcionando. Onde já se viu se aceitar uma coisa dessa? Não tem? Não tem esse? Esse é o Satã. Né? Ou é aquele cara que é invejoso e quer ver você numa situação complicada, que aí o cara te cutuca. Não, se eu fosse você, não, eu ia falar com o chefe. Não, mas não fala com o encarregado, não. Já vai lá no chefe lá. Passa por cima, vai lá no chefe. Mas você viu, cara? Você é um cara. Se você fosse o encarregado dessa sessão aqui, ó, eu trabalharia aqui com você aqui, ó, de olho fechado. Agora, com aquele mané lá, não dá. Eu acho que você tinha que ir lá falar. Eu acho que você tinha que ir. Aí você acha que esse cara é seu amigo, que está te incentivando. Na verdade, esse cara é um fazedor de contenda, miserável, covarde, que na verdade está querendo te jogar. Esse cara é aquele moleque, quando a gente brincava na rua, e a gente ia brigar por causa de foi no gol, é aquele moleque que faz assim, ó. Quem for macho, passa a linha. É esse mesmo moleque, continua o mesmo demônio. Ele cresceu, mas continua o mesmo demônio. É aquele que fala assim, quem for homem, cospe aqui. E põe assim, entre a sua cara e a cara do outro. É esse mesmo demônio. Que é o invejoso. Ele não tem condição de chegar em lugar nenhum, então ele fica atiçando os outros. Sabe? Espero que você não seja assim. Mas tem gente que desde moleque, é esse demônio. Só faz confusão, faz os outros brigar, só cria contenda, tarará. Por quê? Porque ele não tem no coração dele a submissão. E principalmente aquele que não teme a Deus, né? Com certeza. O ser humano é complicado. Então veja, irmãos. Pecados dos inferiores, ter inveja, desprezo, a rebelião contra as pessoas, suas pessoas e posições, os seus conselhos, os seus mandamentos e correções legítimas. Às vezes, os pais nos corrigem para o nosso próprio bem e eu simplesmente me rebelo. Isso é um pecado. Ou quando, dentro de um contexto eclesiástico, você ora por não sei quantos anos, elege um pastor, o presbitério vem, dá posse para esse pastor, legítimo, e aí você se levanta contra esse cara. E ainda o difama. Ainda bem que isso é só hipotético, irmão. Isso não acontece. Entendeu? Mas esse cara, se fosse crente, diante de um confronto da palavra de Deus, ele tinha que falar, deixar o que ele está fazendo e, no mínimo, vir pedir perdão. É o que se espera de um cara que se diz crente. Agora, como são as coisas? Isso não acontece, e aí aquele que era o superior, que foi, é que vai e fala, ó, se eu fiz então alguma coisa, você que me perdoa, você que pede perdão ainda para o infeliz.
Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. Dentro de um padrão bíblico, de moralidade bíblica, não deveria ser assim. Existem meios, irmãos, corretos para fazer a coisa. É a mesma situação agora para uma perspectiva política. Né? Tão falado, tão citado em muito tempo. Desobediência civil. Irmãos, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nem quando o imperador proibia os cristãos de adorar a Deus, eles não fizeram prática de desobediência civil. De ir lá quebrar tudo, de bater. Não. Eles continuavam fazendo as suas práticas, cientes da condenação que isso viria. E assumiam o risco. Pronto. Mas ninguém ia lá. Ninguém foi lá fazer um atentado contra Nero. Daniel. Quantos medos? Não, eu vou continuar orando. Mas se você orar, você vai ser lançado na cova do leão. Tudo bem, é o preço que eu vou pagar. Agora, Daniel fazendo uma passeata em favor dos direitos da oração para Jerusalém, incentivando os judeus a quebrar tudo no reino, a deixar de pagar imposto. Você viu Daniel fazer isso em algum lugar? Não. Você viu Paulo fazendo isso em algum lugar? Não. Porque quando eu perco a essência do princípio moral, irmãos, aí eu vou dar vazão à inclinação do meu pecado. E aí eu caio na prática ilícita. Aí você tem uma série de versos que referendam aqui esses pecados. Ainda, continuando aqui a pergunta 128, quais os pecados inferiores contra os superiores? Além disso que nós já citamos, a maldição, você amaldiçoar o seu superior, a zombaria, você escarnecer dele, e todo comportamento rebelde e escandaloso, que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. O desprezo. Nós temos o caso, né? Eliseu, quando os meninos zombam dele e recebe o castigo lá da ursa, por ter zombado o profeta de Deus. Quando Jesus, durante a sua via sacra, a caminho da cruz, foi zombado, ridicularizado, escarnecido, foi a quebra do firmamento. E aí você vê, né? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem o ano 70 e acaba com Jerusalém. Aí você fala, meu Deus, por que fizeram isso com a geração daquele povo judeu? Até que durou muito. Durou ainda quase 40 anos depois ainda. Pela desonra que fizeram com o Senhor Jesus. Recaia sobre nós o seu sangue. Deus demorou demais. Deus foi longânimo com eles. Deus só aplicou o que estava combinado. Honra, você vai ter longevidade. Não honra, uma das consequências possíveis é morrer cedo. E a gente tem aí um monte de história de filhos, né? Que por conta da desobediência aos pais, acabam sendo ceifados jovens. Eu agora estou sem esses dados, mas talvez você possa me ajudar. Pelo menos depois de uns 10 anos atrás aí, a idade média do jovem que entrava no tráfico
média de morte há 10 anos atrás, hoje eu não sei falar, se você tiver esse dado você me ajuda, mas era 24 anos. Então, o jovem que entrava no tráfico, que entrava no caminho das drogas, a expectativa de vida deles era até, o tráfico, né? Até de 24 anos. Você acha que algum pai, em sã consciência, chegou para o filho e falou assim, filho, vai ser chefe de boca? Você vê que até o chefe da boca, ele tira o filho dele da favela, cara. O traficante, ele tira a família dele da favela e ele põe o filho dele nas melhores escolas. Aí, por que não cria o filho para ser o sucessor? Porque ele sabe que aquele caminho é um caminho de morte. Então, nem o pai, que é traficante, não quer que os filhos sigam esse caminho. Agora, quando o filho desobedece ao pai, ele está se colocando numa consequência. E uma delas é justamente perder a vida cedo. Tudo bem até aqui? Então veja, essa questão da zombaria, da maldição, do escárnio, né? do escândalo, tudo isso se caracteriza um pecado que um inferior pode cometer em relação ao seu superior. Tudo bem até aqui, irmãos? Veja o tanto de situações possíveis que aponta para a quebra do 5º mandamento. Né? Muitas. Entrando aí na pergunta 129, para a gente pelo menos caminhar com ela hoje, o que se exige dos superiores para com os inferiores? Agora mudando a chave. Nós tratamos até agora qual que era a responsabilidade dos inferiores para com os superiores. Mas vamos ver o contrário agora, na perspectiva da moralidade do 5º mandamento. E dentro do contexto de todas as Escrituras. Então, segundo o Catecismo Maior, vai dizer assim, exige-se dos superiores, do pai, da mãe, do professor, do líder, do chefe, do patrão, taraná, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem. É a ideia da figura paterna, que nós já tratamos algumas perguntas anteriores. É tratar com o meu inferior como se fosse um filho. Eu não sou o carrasco, eu só sou o superior. E o padrão bíblico é que eu exerça essa minha superioridade com um padrão amoroso, como a um filho, como a uma filha. Com respeito, com justiça, com equidade, agindo corretamente com ele. O que mais? O que se espera? Que o superior instrua, aconselhe e admoeste, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e presta atenção agora, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Essa é a função daquele que exerce na figura paterna. Se você não referenda a prática dos bons costumes do seu filho, quando ele faz as coisas certas, você acha que ele vai ficar animado ao te obedecer? Não. Agora, quando você também não aplica a disciplina ou a sanção, os limites, quando ele te desobedece, você acha que ele vai te obedecer? O que vai acontecer? Obviamente que vai dar problema. Então é função do pai e da mãe admoestar, encorajar, animar, elogiar, quando se comete aquilo que é correto, está dentro do padrão, e ao mesmo tempo admoestar, corrigir, exortar e até aplicar sanção quando não se cumpre aquilo que é correto. A Bíblia está recheada de princípios nesse sentido.
inclusive dizendo que a estultice está ligada à criança e que a responsabilidade do pai e da mãe é livrar a criança da sua própria estultícia, usando, se for o caso, inclusive da disciplina. É tendencioso. As crianças são inclinadas para o pecado. Você não precisa ensinar o pecado para ela. Você nunca vai ter que chegar para o seu filho e falar: filho, vem cá que eu vou te ensinar a mentir. Ele já nasce sabendo. Eu já vi algumas cenas de crianças batendo no rosto da mãe, na cara da mãe. E a mãe dando risada. Ele não tem jeito. O Juninho não tem jeito. É pequenininho, então deixa. Ele começa com 1 ano mesmo batendo na sua cara. E nunca mais para. Se você não corrige desde da pequena infância, você cria um monstro. Cria um monstro. Repete para mim que eu não ouvi. Que é imoralidade, tá? Isso, a dona Elmi aqui chamando a atenção. A gente às vezes está na terminologia bíblica, né, que todo mundo já lê e tal, mas a ideia do ser estulto, a ideia de ser tolo, de ser insensato, de ser imoral, de ser ímpio, né? E isso está ligado ao coração da criança. É a ideia de que você não precisa ensinar ninguém a pecar. A figura do pai é ensinar a criança a aprender a não pecar. E isso, quanto mais cedo você externar os limites, fica mais fácil. Quanto mais cedo você explicar a regra do jogo, fica mais fácil. Agora nós vamos ver que esse superior, ele não pode, por exemplo, mudar a regra do jogo. E isso é conduzir o seu filho à ira. Por isso que os limites têm que ser... mas ontem eu não podia fazer isso, hoje eu posso. O que mudou? Ou você explica corretamente o limite, onde pode, onde não pode, o que não pode, aonde entra, aonde não entra, deixa claro. Em casa isso você pode fazer. Na rua não. Tem situações assim. Então deixa claro. Agora, se você muda a regra do jogo a cada situação, então você está conduzindo o seu filho à ira. E o superior, na verdade, ele tem que instruir, aconselhar. Quando você pensa na figura do patrão, tem patrão que é malvado, né? Ele contrata o cara, não dá um curso para o cara e coloca o cara para fazer um negócio. Coloca o cara, inclusive, em risco. Não é bom para ele aprender. Não. Você está sendo um imbecil. Como patrão. Porque se esse cara faz uma besteira e acontece um acidente de fato e de verdade, você é o responsável. Então, como superior, o seu papel é instruir e preservar, de modo que a pessoa tenha condições de exercer aquilo que você está pedindo dela com segurança. A Bíblia, quando ela vai falar, inclusive, dessa responsabilidade civil, ela cita alguns exemplos fantásticos, né? Ela tem, por exemplo, uma passagem que diz que o cara que construiu lá um sobrado e não colocou um guarda-corpo na sacada, se alguém vir e cair daquela sacada, aí ele é culpado de morte. Mas alguém pode falar, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que mesmo que não tenha guarda-corpo, o cara tem que tomar cuidado, meu amigo. A responsabilidade de quem fez. É o sistema de bombeiros aqui nosso, né? Para a gente ter o alvará, a gente tem que adequar o prédio, né? E aí, eles pediram para colocar aquele portão abrindo para fora.
inicialmente, não foi? Aí então, ou então mantê-lo sempre aberto quando tem reunião. Então nós falamos, mas porque eu não pode ficar? Não, porque a sua responsabilidade é de facilitar para aquele que vai ser servido aqui. O senhor, como responsável, o senhor tem que facilitar. Então, ou o senhor deixa aberto, inclusive eu assinei um termo, nas reuniões a gente deixa aberto, né? Ou ele tem que ser, como é o caso dessa porta aqui, com, como chamar? Barra de segurança. O cara bate a mão, ela abre. Como superior, a minha responsabilidade é exercer dessa maneira, mesmo que na minha cabeça eu fale, pelo amor de Deus, gente, se acontecer alguma coisa, é só abrir a porta. Só que na hora do desespero não é assim que funciona. Então, o meu papel é preparar a estrutura para facilitar. Então, é dentro dessa ideia que o quinto mandamento chama a minha responsabilidade de instruir, de aconselhar, de admoestar, de aprovar, de facilitar o trabalho daqueles que estão subordinados a mim. Ainda nessa pergunta 129, o que exige dos superiores para com seus inferiores, ainda o catecismo diz, protegendo-os e promovendo-lhes tudo o que é necessário, tanto para a alma quanto para o corpo. Tanto protegendo na perspectiva espiritual e na perspectiva física. Você, como pai, é sua responsabilidade conduzir o seu filho no entendimento de tudo que ele precisa para a proteção física e, ao mesmo tempo, para o crescimento espiritual dele. Quando o pai não faz isso com o filho, ele está quebrando princípios do quinto mandamento. Porque como seu filho vai te honrar se você não ensinou o princípio da honra para ele? Como o seu filho vai te honrar se você não deu para ele o conhecimento necessário de que existe um Deus supremo, soberano, que é digno de toda adoração? E que por obediência a esse Deus supremo, ele vai então ter um relacionamento de respeito, de obediência, de submissão para contigo. Então, dentro do pacote do superior, a responsabilidade é promover tudo o que é necessário, tanto para a questão espiritual quanto para a questão física. E a questão da proteção. Os filhos, principalmente adolescentes, muitas vezes não entendem isso, né? Por que os pais são tão preocupados em saber onde foi, com quem que foi, por que foi, que hora que vai voltar? Nossa, pai, amigo, é minha função como superior. Você respirou, você me avisa. Eu quero saber onde você está, com quem você está, por que está, porque é minha função te proteger. É minha função dizer para você com quem você vai andar e com quem você não vai andar. É minha responsabilidade dizer para você o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Então essa história, mais uma vez, né, da psicologia moderna. Deixa a criança, ela sabe o que ela quer, deixa ela tem as escolhas dela. Meu Deus do céu. Deixa eu mudar aqui. O Fábio está lá ainda não, né? Samu, me ajuda aí qualquer coisa. O Fábio está lá. Fábio, liga o vermelhinho para mim, por favor. Está rachando aqui. A psicologia vai dizer para você o seguinte: deixa a criança ter as suas próprias escolhas. Irmãos, a criança vai ter escolha de estulto, de insensato. É o que meu sogro, né, chama de o livre-arbítrio do urubu. O livre-arbítrio do urubu é o seguinte: você põe aqui uma mesa com todas as guloseimas, os melhores pratos, tudo o que você gosta. Pensa em algo que você gosta de comer. Está aqui nessa mesa. E na outra mesa, você põe um burro morto em estado de putrefação.
podre, fedendo, cheio de bigato, andando, tal. Tá bom? Aí você chega pro urubu e fala assim, escolhe. O que você acha que o urubu vai escolher? Todas as guloseimas lá, bonitinhas, que você gosta, ou o jumento aqui podre, putrefação? Fala para mim. É justamente o jumento. Assim é o pecador e assim é a criança. Se você deixar ela escolher, se você der a opção de escolha para ela, ela vai escolher sempre o que não presta. Porque é assim que é o coração do homem. Isso acontece com a gente também. Por que Deus exige de nós algumas posturas? Porque se Deus fala, não, faça conforme você achar que deve, a gente sempre faria errado. E mesmo Salomão, quando ele diz isso, ela faça aquilo que satisfaz seu coração. Mas não se esqueça, um dia você vai ter que prestar contas. Opa, esse negócio já limita tudo. Porque é necessário, o superior ele tem que apresentar essa ideia da proteção. E às vezes a proteção, irmãos, exige de você uma determinação. Hoje, chega para o filho, o que você quer? Ah, eu quero tal coisa. Não, filho, tal coisa não pode. Ou porque nós não temos dinheiro para comprar, ou porque isso não é para a sua idade, ou porque isso não é para você. Simples assim, irmãos. Só que a psicologia diz, não faça isso. Aí o que a gente está construindo? Uma geração de ímpios, inclinados para a carne, para o pecado e para as práticas mais perversas deste mundo. Porque eles nunca ouviram um não amoroso. Eu nunca disse um não para o meu filho. Que triste. Se essa é a sua realidade, é muito triste. Porque o dia que você tiver que falar um não para ele por necessidade, aí o bicho vai pegar. O demônio da Tasmânia vai comer tudo que você tem. Porque ele não vai aceitar isso não. Vira um Taz. É responsabilidade do superior proteger e proteger o inferior, inclusive dele mesmo. Por isso você vai promover tudo que é necessário para a sua alma e para o seu corpo. Tem hora que você tem que proteger o seu filho dele mesmo, porque se deixar ele solto, vai dar zebra. Função do superior, dentro do padrão moral ainda do quinto mandamento. Para a gente caminhar aí para o fim, irmãos, o que mais esse padrão moral do quinto mandamento exige dos superiores para com os inferiores? Que por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmo e assim preserve a autoridade com que Deus os revestiu. Ou seja, haja de tal forma que fique fácil do teu filho te honrar. Haja corretamente que fica fácil do teu filho não se envergonhar de você. Que fique fácil o seu filho receber a sua instrução. E aí, irmãos, que entra um negócio essencial. Testemunho de vida do superior é essencial. Porque as crianças, em especial as crianças, ou dentro de um contexto laboral, isso também vai acontecer. Se você chega num cliente e faz o serviço de modo errado e não age de modo honesto e correto com aquele cliente, o que você está falando para o seu empregado? Quando eu não estiver aqui, se você for fazer o serviço, você pode também fazer errado, que não tem problema nenhum. Você pode ser desonesto também, que não tem problema nenhum. E aí você está ensinando ele a ser desonesto com você. Então é responsabilidade, dentro da moralidade do quinto mandamento, que o superior seja exemplo.
E trazendo de novo para a realidade do filho, né? O filho, ele sabe qual é o seu tendão de Aquiles. Ele sabe qual que é a sua fraqueza. Ele sabe qual que é o ponto que você não está andando corretamente. E ele vai marcar esse negócio. Ele vai ficar favoritado para ele. Sabe aquela mensagem favoritado que você põe lá, favoritado? E aquelas que fica até marcada, fixada. Você tem no chat lá, que você fixa lá uma mensagem lá, pode ter 300 mil mensagens, aquela lá está sempre marcada ali em cima. Não é assim? Seu filho vai fazer isso com os seus defeitos. Ele vai fixar na conversa, no chat da sua vida, fixar essa mensagem lá, qual que é o seu erro. Qual que é o lugar que você pisa na bola. E se você não for humilde o suficiente para reconhecer isso e buscar em Deus para mudar ele, ele vai ficar, com neon ali, piscando. E aí, num determinado momento, ele vai falar isso para você. Ele vai chegar para você e falar, mas você está falando para eu fazer tal coisa? Nem o senhor faz. Lembra daquela historinha do filme pirata? A abertura que a gente tinha. A gente alugava um filme para assistir em casa, você punha lá, aí vinha uma propaganda, o Márcio talvez vai saber o que é, porque teve locadora, Associação Brasileira dos Direitos, não sei das quantas, direitos autorais. Obrigado. E aí tinha um menino, que o pai chegava com a fita de um filme que ainda ia ser lançado. Olha o que o pai trouxe para você. Seu pai é esperto, seu pai é o cara. Ah, já trouxe. Mas nem foi lançado. Ah, mas o pai tem uns meios. Beleza. Aí, no outro dia, o moleque vem e mostra uma prova para ele. Pai, tirei 10 em matemática. Aí o pai olha assim, você 10 em matemática? Ah, não, eu colei do João. Mas tá aí, é 10, é a minha nota. Aí o pai fica bravo. Igual o seu filme, é fake igual o seu filme. É pirata igual o seu filme. Lembra dessa propaganda? O seu filho, ele vai usar tudo que você fizer contra você na hora certa. Você pode ter certeza disso. E ele não vai deixar barato. Então, qual que é a sua obrigação? É andar de um modo correto. E se pisou na bola, ter humildade para pedir perdão. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas ele vai falar, você quer que eu confie em Deus? O senhor não confia. O senhor quer que eu seja honesto? Mas o senhor não pagou o imposto de renda? O senhor quer que eu haja dessa forma? Mas o senhor não faz isso. O senhor quer que eu honre o senhor? Mas o senhor não liga. O senhor não conversa com o seu pai. O senhor fala que eu tenho que honrar o pai e a mãe. O senhor não liga nem para sua mãe no dia das mães. Você não recebe seu pai e sua mãe em casa. Como você quer que agora eu honre você como pai, como mãe? É a pior coisa que você pode fazer, é dar a arma. É sua responsabilidade, dentro do padrão moral do 5º mandamento, ter um procedimento sério, prudente, santo, exemplar, que glorifique a Deus e que honre a si mesmo. Faça com que você seja digno de ser honrado e assim preserve a autoridade com que Deus lhe revestiu. E aí você tem todos os textos aí, que é só conferir lá no link do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 129, aí depois, se você quiser, aí você tem todos esses textos lá à disposição para fazer a leitura, que reforça os princípios que está na redação. Hoje nós vamos parar por aqui, mas veja o quanto de informações e de posturas nós temos
no quinto mandamento, irmãos? O quanto de práticas que eu fui mencionando aqui como exemplo, mas que tocam o nosso dia a dia. Seja num contexto familiar, seja num contexto laboral, seja num contexto de igreja. E que, infelizmente, tem demonstrado que nós temos quebrado o princípio moral do quinto mandamento. É lógico, guardar a lei moral não te salva. Salvação é pela graça. Mas como verdadeiro discípulo de Cristo é o padrão que Deus exige de você. Que é aquilo que você deveria procurar colocar em prática no seu dia a dia. Até aqui, quanto aos pecados dos inferiores para com os superiores, ou os deveres dos superiores para com os inferiores, alguma dúvida? Alguma colocação, algum exemplo que você acha que vai abrilhantar aqui o nosso estudo? Pois não. Sim. Sim. Às vezes é irmão mais velho, às vezes tem sempre isso. Verdade. A Miriam compartilhando com os irmãos que estão acompanhando aí, a reflexão de que essa situação do quinto mandamento, seja na figura de superior, na figura de igual ou na figura de inferior, a gente sempre vai estar convivendo com as três relações. Né? É lógico que num determinado momento da sua vida adulta, você vai ter pessoas acima de você, seja no trabalho, seja na empresa, seja sei lá o quê, seja na igreja, e ao mesmo tempo você vai ser superior a alguém, aos filhos, aos alunos da sua classe, da escola dominical, ou qualquer outra situação. E vai ainda ter situações iguais, né? Pessoas que exercem a mesma função, ou que estão no mesmo caminho. Então veja, a Miriam chamando a atenção, né? É uma situação que vai perdurar pela nossa vida toda. E que dentro do princípio moral, que é glorificar a Deus através da relação com o meu próximo, tanto na figura de inferior, na figura de igual ou na figura de superior, existe um padrão bíblico, ético, de lei moral, que deveria nortear os nossos procedimentos. E que, com toda certeza, evitaria muitos problemas dentro da relação pai-filhos, dentro da relação conjugal, dentro da relação social, dentro da relação laboral, comercial, por que não dizer, né? A gente pode até aplicar essa situação na questão aí comercial. O seu fornecedor, a sua posição, quando você precisa de alguém, né? Qual que deve ser a sua posição em relação a isso? Então veja, em todas as esferas da nossa vida, o padrão moral do quinto mandamento vai estar presente. E nós devemos, como cristãos, discípulos de Cristo, estarmos atentos para glorificar a Deus em todas essas relações. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós entramos na pergunta 130. Quais são os pecados que aqueles que estão na posição de superioridade podem cometer? É isso. Semana que vem.